Olá, a história é como pano de fundo da ficção. O escritor Flávio Braga, nosso entrevistado de hoje, em seu novo livro A Cabeça de Hugo Chávez, faz um painel meio anárquico da influência do novo populismo latino-americano na vida do cidadão comum. Todo romance é narrado com reviravoltas surpreendentes que apontam sempre para a irracional luta pelo poder. A devida leituras, mais política e mais ficção na análise dos romances A Cordilheira, de Pedro Braga, e A Legião Negra, de Oswaldo Faustino. A gente conversa agora com Flávio Braga. Flávio, interessante, A Cabeça de Hugo Chávez, que é o seu novo romance, que é um romance que ele está construído de uma maneira curiosa, né? Que é a partir da visão de cada um dos personagens, né? Quer dizer, como é que surge a ideia, como é que foi elaborado esse romance? Esse livro tem 30 anos, a gênese dele. Naturalmente não com esse nome, porque eu tenho mais ou menos a idade do Chaves, então não poderia ser, né? No Rio Grande do Sul eu morei muitos anos no Rio Grande do Sul, não sou gaúcho, mas morei muitos anos lá. E eu fiz a primeira versão deste livro, que já era essa coisa dos depoimentos das pessoas sobre, isso era anos 70, sobre o quadro dramático das ditaduras na América Latina. E, sinceramente, eu vivi aquela época, não acreditava, né? A gente não acreditava que um dia se chegaria a uma situação diferente, uma democracia e tal. Então, eu cheguei a fechar esse volume, até com um prefácio de Moacir Scliar, na época, mas o livro não senti vontade não se encaminhou para publicação. Aí, agora, há 10 anos atrás, um pouquinho menos, 2002, né? Conversando com um amigo meu que fez a campanha do Chaves lá como marqueteiro, ele não gosta que eu chame de marqueteiro, mas enfim, marketing político, né? Ele bolou a campanha e tal, o Marcelo Serpa, e aí ele me falou muito dessa coisa, como é que foi aquilo, como é que foi a campanha, e aí eu fiquei encarnando essa coisa toda e o transformei num personagem. Naturalmente, meu personagem não é ele, né? Ficção, a gente mistura elementos, né, da realidade com a fantasia, e aí juntei o que tinha antes com o que foi feito depois, e aí os estágios pós-ditadura, as democracias que se criaram, e muitas democracias inclinadas à esquerda na América Latina. A América Latina hoje é o continente mais inclinado à esquerda. Eu digo que foi uma gota de esperma do Guevara, né, da revolução que se espalhou, né, pela América Latina. E aí reconstituí esse livro, né, que ficou eu digo assim, ele tem uns 40% de história, quer dizer, de elementos históricos, todos fundamentados. Tem mais uns 30% de autobiografia, histórias que eu vivi, as partes todas do cineasta, filmando documentários sobre... são minhas, eu vivi, e algumas coisas de Porto Alegre. E tem uns 30% que são ficção pura, né? Mas ele é essa constituição híbrida. Porque essa questão da história, né, é interessante, porque ele não é um romance que poderia se chamar de romance histórico, mas ele transita ali com a história. Mas o interessante é que ele acaba fazendo uma retrospectiva, mais do que um levantamento histórico, sobre a formação do caudilismo na América Latina, né? Quer dizer, a relação com essa figura do caudilho que é própria da América Latina, né? Quer dizer, houve também essa intenção de resgatar essa figura que está meio de stand-by. O caudilho na América Latina como você falou, é história, né? Faz parte e existiu o caudilho, né? Como tudo, existiu o caudilho mais à esquerda, o caudilho mais à direita, e mais ainda, existe a esquerda do caudilho e a direita do caudilho, né? Como Perón, né? Como Getúlio, né? Existem as alas. Os caudilhos sempre foram muito hábeis em manter
né, laços para os dois lados, para poder se manter no poder, né? Então isso eu tentei também mostrar, né, que me parece uma coisa muito clara, né, na história da América Latina. E essa visão mais recente da história, né? Porque é interessante como você consegue, fazendo romance, ter uma visão meio híbrida do que foi a esquerda naquele determinado momento, que não foi um movimento coeso e muito menos popular, né? Quer dizer, ele vinha todo de uma certa tradição também política latino-americana, de uma certa rebeldia das próprias elites, né? Porque você discute e acaba discutindo muito isso dentro da estrutura do romance. Não, exatamente. As revoltas no Brasil, né? As revoltas políticas, as revoluções foram feitas muito dentro das elites, né? Tem um caso que eu conto ali do próprio, que o pai que sequestra o filho, que o filho estava se tornando, né, guerrilheiro, estava começando a atuar na esquerda, e ele sequestra para que o filho não seja morto e ele era um sujeito ele era simpático, né, a esquerda, mas não era um sujeito da elite. Então, é bem isto. E isto aconteceu, embora esse caso que eu contei é um caso ficcional, esse personagem, mas isto aconteceu várias vezes, de famílias no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outros estados, sequestrarem os filhos, os netos, homens sequestrarem os seus netos e os arrancarem à força daquilo, porque conheciam o final que eles iam ter, né? Quer dizer, eles sabiam Então é um retrato bem disso. Eu acho que a avaliação é essa mesmo, né? E a visão histórica da Revolução Brasileira, que também é interessante. Eu lembro de um caso curioso, tinha um advogado, um homem de letras lá do Recife, militante de esquerda, e ele contava que participou da Revolução de 30, né? Ele, em meio à Revolução, o revolucionário era o irmão. Então ele foi, né, chamar o irmão para almoçar, o irmão na trincheira. Aí o irmão disse: então segura aqui o fuzil que eu vou lá em casa almoçar. Foi, almoçou e voltou. Quer dizer, essa coisa ingênua, essa coisa meio romântica de se fazer a revolução, que está muito entranhado nos seus personagens também, né? Sim. Eu não sou um historiador, eu sou assim, a ficção é feita, né? A ficção é feita com muito do imaginário inconsciente da gente e com as informações que a gente toma, né? Mas esses personagens, por exemplo, em torno da Revolução de 30, que estão no meu livro, alguns deles são ligados à minha família, e eu os conheci e vi, assim, senti como eles lidavam com isso de uma forma, não sei se a expressão é romântica, mas talvez seja, né? A Revolução de 30, o Getúlio subindo até amarrando os cavalos no obelisco aqui, isso foi uma coisa quase romântica, né? Não houve até uma batalha famosa que não aconteceu, né? No meio Batalha de Tararé. De Tararé, exatamente, que não aconteceu, porque no meio desistiram da batalha. Quer dizer, quem sabe seja uma questão tropical, né? O calor excessivo e tal. As pessoas... É meio romântico, é meio ridículo, tem um tanto de ridículo. Agora, os resultados são reais, né? Quer dizer, as coisas são reais, a história muda, né? O Brasil não seria o mesmo se não tivesse existido Getúlio, né? Para o bem e para o mal, né? Eu até conto uma história nesse livro que pouca gente sabe. Eu entrevistei a Alzirinha Vargas para um documentário, eu trabalhei muito como documentarista de cinema. E entrevistei a Alzirinha e ela conta isso, ela queria casar e o comandante, né, o que casou com ela, era Amaral Peixoto, era casado, então não podia casar, era separado. E não existia o divórcio no Brasil. Então o Getúlio simplesmente criou o divórcio por 1 hora. Criou o divórcio, avisou os amigos, muitos amigos se divorciaram naquela hora, e 1 hora depois ele acabou com o divórcio. Revogou, exatamente. E ficou, por isso mesmo, quer dizer, então, né, o Getúlio não era um chefe de Estado, ele era o rei, Deus, qualquer coisa, né, de fazer, e ao mesmo tempo uma coisa ridícula, né, então faz parte da nossa história. E não só da nossa história, né? Agora,